Boa noite a todos. Boa noite a todos. Depois da unção do Espírito Santo de Deus, esse canto sempre me emociona. E estar aqui na presença do Senhor é uma grande alegria para mim, uma grande honra. E muito feliz por estar aqui hoje, atendendo a mais um chamado do Senhor e agradecendo a Ele por nos usar, por me usar como um vaso de honra para levar um pouco do compartilhamento da palavra do Senhor a todos nós aqui. Eu agradeço a Deus pelo dom da vida de cada um de vocês que estão aqui hoje, porque estão aqui por obra e graça do Senhor. Ele permitiu que isso acontecesse. Eu glorifico o seu nome pelo dom de cada um de vocês por estar aqui hoje na presença do Senhor. O Rema, antes de eu começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Maria Rejane, eu moro aqui no Nova Vitória e estou aqui num grupo Nossa Senhora de Guadalupe há um ano mais ou menos. Fez um ano agora em setembro, se não me engano. Um ano só, estamos engatinhando, estamos no aprendizado do caminho do Senhor. Máximo respeito às demais pessoas que já estão há muito tempo, mas estamos há pouco tempo aqui. Eu sou casada, tenho 2 filhos, presente de Deus na minha vida, e é uma grande alegria estar aqui servindo ao meu Deus, ao meu Senhor. Na semana passada, o Espírito Santo veio sobre nossos irmãos e irmãs que participaram do Rema da semana passada, e o Espírito Santo revelou aos nossos irmãos, na quarta-feira passada, uma palavrinha aparentemente pequena, sem muito pomposa, mas uma palavra muito poderosa, muito forte e capaz de mudar nossa vida para sempre. O Rema que o Espírito Santo nos deu, que usou nossos irmãos para dar, é fé. Nós hoje vamos falar sobre fé. Mas não vamos falar somente da fé do ponto de vista de se você tem fé, porque você tem que ter fé, você tem que buscar a fé. Não vamos falar sobre isso. Já pregamos aqui sobre fé, e o que Deus tocou em mim para esta pregação foi: como é que nós vamos fortalecer a nossa fé? Porque eu sei que vocês têm fé. O fato de estarem aqui já é um exemplo de fé, senão não estariam aqui. Mas de que forma no nosso dia a dia, com tantas tribulações, com tantas tensões, opressões, perseguições, como fortalecer a nossa fé? Foi isso que Deus me incomodou bastante para essa pregação. Como é que nós vamos reavivar a nossa fé? Como não permitir que a nossa fé caia num esfriamento e que a gente venha a ser submetido às amarras do mundo? Como nos prender mais ao Senhor? É isso que a leitura de hoje, o Senhor vem nos provocar. Em Hebreus 11:1 diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não se vê. Então ter fé é acreditar no poder de Deus, é acreditar que Ele não pode mais, não há necessidade de Deus se manifestar concretamente aqui na nossa frente, porque Ele já fez isso. Fez no Velho Testamento, quando seguiu o povo hebreu com a coluna de areia durante o dia e à noite com a coluna de fogo. Quando fez brotar o maná do céu para que o seu povo não passasse fome. Quando atendeu até o capricho dos hebreus, que estavam cansados de comer maná e queriam comer carne, e Ele deu codornas. Quando enviou seu Filho Jesus para ser crucificado e morrer por nós. Então não precisa mais que Deus se manifeste em nosso meio dessa forma que a gente quer. Nós precisamos ter fé naquilo que a gente não vê e acreditar naquilo que a gente está esperando. Essa é a fé. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, nos diz o seguinte: sem a fé é impossível agradar a Deus. Veja bem, impossível. Não adianta você fazer para o mundo, se aparecer para as pessoas, fazer caridade, fazer o que você quiser. Se você não tiver fé no seu coração, se você não acreditar que Jesus verdadeiramente é o Senhor, nada disso
interessa para Deus, porque Jesus penetra no coração. Nós podemos maquiar uns aos outros, podemos usar a maquiagem mais cara para pôr na nossa face, mas o coração não pode maquiar, porque Jesus conhece. Na carta aos Romanos 10:17, ele diz que a fé vem. Como é que vem a fé? A fé vem, isso mesmo apóstolo Paulo. Ele diz que a fé vem de ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da palavra de Deus. É aí onde eu quero chegar. Então, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, se a fé vem por meio de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra, nós vamos abrir as Escrituras Sagradas. Quem trouxe a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia, na 2 Coríntios 4, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Trouxeram a Bíblia? Precisamos ter o hábito de trazer a nossa Bíblia, para termos mais intimidade em folhear, em se aproximar mais da palavra. Quem está sem a Bíblia, senta perto de quem tem para compartilhar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Novo Testamento, depois de João, de Mateus. Amém ou misericórdia? 2 Coríntios 4, 16 a 18. Amém? Amém, Luana? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãzinhas? Amém. Glória a Deus. Encontrou? Graças a Deus. Por isso, nunca desanimamos, embora os nossos corpos se gastem. A força interior vai se renovando dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, leves e momentâneos, não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para todo o sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, mas olhamos para aquilo que não se vê, pois o que se pode ver dura apenas pouco tempo, mas o que não se pode ver dura eternamente. É palavra do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. O Senhor vem nos motivar hoje. Como eu disse anteriormente, como é que nós fortalecemos a nossa fé? Como fortalecemos a nossa fé? Como impedir, como evitar o esfriamento da nossa fé diante de Deus? As opressões, as provocações que o mundo nos impõe, nos coloca, acaba fragilizando. Nós cuidamos todos os dias, alguns eu espero, do nosso corpo, da nossa matéria, mas de que forma nós cuidamos da parte espiritual? O alimento espiritual, ele vem por meio da fé. Mas como é que eu vou desenvolver a minha fé, blindar a minha fé, para que ela não esfrie e que eu não venha me separar da união com Deus, da unção do Espírito Santo? Como? O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele nos traz algo extremamente motivador, forte, quando ele nos diz que não desfalecemos, não caímos, porque demonstramos espírito, sentimento de gratidão a Deus, para a glória do seu nome, ainda que por fora estejamos arrebentados, nosso interior, nosso espírito se renova todos os dias, porque cremos no poder e na autoridade do Deus Altíssimo, do Deus Soberano. Então, todo sofrimento que vier, não interessa, não importa, porque o apóstolo Paulo diz hoje aqui que nós não devemos olhar
para aquilo que é possível ver, ou seja, para o mundo, para as coisas exteriores, mas sim devemos demonstrar e devemos nos voltar totalmente para aquilo que não vemos, ou seja, para o Espírito de Deus, para as obras de Deus, para a ação de Deus. É nele que tem que estar o nosso olhar e a nossa fé voltada para Ele. Ele diz ainda que a tribulação não dura muito tempo e produz em nós um efeito, um peso de glória. Por quê? Um filho se aproxima do pai. É no sofrimento que a gente se aproxima do pai. E nós devemos nos aproximar do pai como um filho que pede ajuda. Um pai jamais nega uma ajuda a um filho. E muitas vezes, diante do sofrimento, nós temos a tendência, às vezes, de nos afastar, de blasfemar, de murmurar, reclamar contra Deus. Esse tipo de comportamento, meus irmãos e minhas irmãs, não é um comportamento de prática cristã. Porque, como o apóstolo Paulo disse, todo sofrimento é momentâneo. Ele não dura para sempre. E quando ele passa, nós estamos muito mais fortalecidos, nós estamos muito mais ungidos pela unção do Espírito Santo. E devemos usar esse sofrimento que estamos passando para nos aproximarmos mais do Senhor e não nos afastarmos dele. Mas como é que eu vou alimentar minha fé, que eu não entendi ainda? Há um pregador da RCC, Moisés Rocha, que ele diz o seguinte: que antes de mais nada, antes de tudo, nós precisamos seguir alguns passos para que possamos alimentar a nossa fé. O apóstolo Paulo dizia que quanto mais eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Santa Teresinha, quando ia orar ao padre, ela pedia: Senhor, dá-me mais sofrimento, manda mais sofrimento. E alguns padres diziam para ela: você deve ser, não deve ter, não é assim, deve ser louca. Como é que você pede sofrimento? E ela dizia: porque é no sofrimento que eu me aproximo mais do Senhor. É no sofrimento que a minha intimidade com Ele é mais forte. É no sofrimento que eu sinto mais a presença do meu Senhor. E essa fala de Santa Teresinha repercute na fala de Paulo, quando ele diz: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque é quando ele está fraco que ele busca a unção de Deus, que ele se aproxima de Deus, e Deus não o desampara, assim como um pai não desampara um filho. Foi assim quando aconteceu, quando ele estava na prisão. Apanhou, quase mataram ele de dar porrada, e ele fez o quê? Entoou hinos de louvores ao Senhor, cadeias se quebraram, tudo se rompeu e ele foi exaltado. Jesus o levantou do chão e o nome de Deus foi glorificado. É assim, são esses exemplos de fé que nós devemos trazer para o nosso dia a dia, porque a murmúria desagrada muito a Deus. E esse pregador, ele fala o seguinte: antes de mais nada, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. E essa intimidade vem, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é a intimidade com a Bíblia. É através da intimidade com a Bíblia que nós alimentamos a nossa fé. O apóstolo Paulo já disse isso. A fé vem de ouvir a palavra, de ouvir a mensagem de Deus. E essa intimidade com a Bíblia Sagrada é que deixa a gente mais próximo da fé, sem esfriar, sem murmurar quando vem a tribulação. O apóstolo Paulo falou aqui no Novo Testamento: mas o próprio Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, diz diretamente a Josué, em Josué 1,8, quando ele diz assim: traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Olha que maravilha! O próprio Deus nos garante que se a gente ouvir a palavra e as praticar, nós seremos bem-sucedidos, nós prosperaremos. Mas a prosperidade que Deus fala aqui não é a teologia da prosperidade que muitos irmãos nossos aí de outras igrejas pregam. Se você vier para a renovação, você vai vir aqui com um Gol e vai sair com uma Ferrari. Se você está de aluguel, você vai morar numa casa de 2 milhões. Não é essa prosperidade material. O que Deus fala aqui que você vai prosperar é porque, meus irmãos, quando a gente vive a palavra, quando a gente vive a fé, a gente está em casa, o marido está atribulado, nós agimos com ele com misericórdia.
Nós não permitimos que o demônio destrua o laço da família, que é o seio materno. Quando nós estamos no trabalho, que tem uma amiga, uma colega que lá está atribulada, quer te destruir, quer tomar o seu lugar, você devolve com amor, você age com misericórdia, você não entra na provocação do Satanás. Quando você tem um filho que está amedrontado, você cuida dele com amor, com misericórdia na palavra de Deus. E por isso você prospera no seu trabalho, por isso você prospera na sua família, com isso você prospera em tudo que você vai fazer. É essa prosperidade que Deus garante. E Ele cuida, e tudo que você faz é bem sucedido. Agora, quando você se afasta, aí tudo desanda. Porque quando você se afasta, você está dizendo para o Senhor que não precisa dele, que você é capaz de andar sozinho. E o nosso Deus é um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Então, se você pode caminhar sozinho, você arca com as consequências sozinho. Na hora que você se afasta do Senhor, tudo começa a desandar. O apóstolo Paulo nos diz: tudo me é permitido, porque o nosso Deus é um Deus que dá o livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Eu, como cristã, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me deu a liberdade, mas nem tudo me convém. Fuja da aparência do mal. Nós, como cristãos, devemos evitar isso. E com isso, cada dia que passa, nós vamos fortalecer a nossa fé. Quando temos a intimidade com essa palavra, que nós somos bem-sucedidos, nós prosperamos em tudo, nas tribulações, no sofrimento. É a partir dessa intimidade que Ele criou, que quando Deus criou o céu e a terra, e Ele, mesmo com aquele amor todo, quando colocou Adão e Eva lá, que conversava com Ele todos os dias, mesmo com esse amor todo e com toda a parte que a gente já conhece, ainda assim Deus não deixa de nos amar, e Ele está o tempo todo conosco, como foi dito agora nessa conversa direta que Ele teve com Josué. E Ele nos dá uma ordem através de Josué no Antigo Testamento, que aparentemente parece severa, parece dura, mas é uma verdadeira declaração de amor de Deus para conosco. Ele diz o seguinte: seja firme e corajoso, não tenhas medo, não te atemorizes, porque o Senhor está contigo em qualquer lugar que você for. Josué 1:9. Não tenhas medo, quer dizer, nós temos um Deus onipotente conosco o tempo todo. Nós não temos que temer. E por que a gente se fortalece na fé na palavra? Porque quando a gente lê uma passagem como essa, não tem como você duvidar, não tem como você fraquejar, não tem como você cair. É o próprio Deus quem fala, não é nenhum profeta quem está falando. É o Deus Altíssimo que vem, numa demonstração de amor, falar: olha, eu estou com você. Em qualquer caminho que você vá, não tema, só confie, só tenha fé. Isso Ele vem nos dizer o tempo todo. Por isso, como eu disse anteriormente, Deus não gosta de pessoas covardes, pessoas que na primeira tribulação, no primeiro sofrimento, se entrega, blasfema contra Deus. Para vencer tudo isso, essa intimidade que eu venho falar com vocês, o Salmo 36 de Davi diz o seguinte: confia no Senhor a tua sorte, espera nele e ele agirá, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É o próprio, sabe, a palavra de Deus que nos diz, é a palavra de Deus que nos garante, ele agirá. O segundo passo que quero chamar a atenção de vocês para perseverar na fé, para que não deixe que a fé esfrie, é paciência. Por que paciência? Eu já tenho paciência. Como é que através da paciência, eu vou fortalecer a minha fé? Quando nós temos intimidades com a palavra de Deus, nós desenvolvemos a paciência para o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O Padre Marcelo tem um livro chamado Kairos, tá? Kairos significa o tempo de Deus. É o oposto de Cronos. Cronos era eu sei que vocês já sabem, mas eu só vou fazer um parêntese. O Cronos era um deus grego que vivia no Olimpo, e ele era um deus pagão que controlava o tempo. Ele era o deus do tempo. Tanto que na carta aos Coríntios, que nós lemos hoje, Corinto fica lá, né? Então era um povo que altamente pagão.
e que acreditava em vários deuses. Cronos é um desses, ele controlava o tempo. Nosso tempo cronológico de 24 horas vem disso. Então nós queremos que Deus haja no Cronos, ou seja, no humano. E o tempo de Deus é o Kairos. Se nós não entendermos isso, se não tivermos a paciência de saber que é o tempo de Deus que deve prevalecer, que é a vontade de Deus que tem que prevalecer e não a minha, que eu tenho que diminuir para que Jesus cresça sobre mim, que é Ele que deve estar acima de tudo, a nossa fé vai por água abaixo. Por quê? Porque eu quero que Deus atenda agora. Quem sou eu? Quem sou eu? Deus vai atender no momento dele. E para vocês entenderem o quanto o Kairos é importante, Josué, por fé em Deus, por acreditar em Deus, esperou 3 dias para atravessar o Rio Jordão. Por que não foi antes? Porque ele confiou que Deus disse que ele só deveria atravessar há 3 dias. E ele obedeceu, teve fé, acreditou e saiu vencedor. O mesmo Josué, para vencer a muralha mais poderosa daquela região, que eram as muralhas de Jericó, intransponíveis, invioláveis, poderosíssimas para eles, ninguém ultrapassava. Deus disse: você vai esperar 7 dias, durante 7 dias vai cantar trombetas, vai entoar hino de louvor. Josué ficou rodeando Jericó, as muralhas de Jericó, durante 7 dias. E ele acreditou, ele teve fé, ele teve paciência, ele ouviu o tempo de Deus. Mesmo alguns hebreus querendo passar por cima, ele foi paciente. Sabe, Moisés esperou o Kairos, o tempo de Deus, 40 anos no deserto, para que ele pudesse se aproximar da terra prometida. Ele obedeceu o Kairos. O próprio Jesus, nosso Senhor, que nós reconhecemos como autoridade máxima na nossa vida, esperou a unção do Espírito Santo para começar o ministério. Jesus só começou o ministério após o batismo no Espírito Santo. Somente antes disso, ele respeitou o Kairos, o tempo de Deus. Mas nós não queremos respeitar. Eu poderia citar vários exemplos aqui dentro da Bíblia. Nós temos um problema e nós queremos que Deus seja nosso funcionário, que agora é colaborador. As grandes empresas trabalham colaborador, não pode falar mais empregado. E às vezes até um colaborador que o chefe chama, ele fala: 1 minutinho aí, que eu preciso terminar daqui a pouco eu vou. Mas nós queremos que Deus seja mais que nosso colaborador. Quero agora, porque tem que ser agora e eu preciso agora. E se Deus não me atende, então Deus não existe. Vocês entendem por que a paciência é uma forma de fortalecer a nossa fé? Nós precisamos acreditar que Deus vai agir, mas Ele vai agir no tempo dele, não no nosso tempo. A outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é, para a gente concluir, o terceiro ponto que eu quero chamar a atenção, só para ver se vocês estão prestando atenção ou estão pensando na novela. A primeira coisa que é para fazer é o quê? Que eu falei aqui? Para alimentar a fé, é o que tem que fazer? Intimidade com a palavra de Deus. A segunda questão é o quê? Paciência, respeitar o tempo de Deus. A terceira é uma das que eu mais gosto, uma das que eu mais admiro e uma das que eu mais defendo. E vou falar aqui, podem me achar chata, a gente só fala isso, mas essa que eu vou falar agora é uma das minhas favoritas. A terceira coisa que vocês têm que fazer para alimentar a fé é congregar. Congregar. Sabe o que é congregar? Servir ao Senhor, servir à igreja, se colocar a serviço da obra do Evangelho, não servir individualmente. Regiane, um dia eu vou na igreja, quando precisa, eu vou lá sim, eu já estou servindo. Não, você está servindo individualmente. Pentecoste, o Espírito Santo de Deus, quando veio em Pentecoste, ele veio sobre a igreja. A Virgem Maria estava lá, estavam todos reunidos. O Espírito Santo só veio individualmente para Jesus, sobre pomba. Mas na igreja, veio em Pentecoste e veio sobre a coletividade. Se não estiver na igreja, está sem o dom do Espírito Santo de Deus. Mateus 16:18 diz:
as forças do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Não prevalecerão. Quem diz isso em Mateus é o próprio Jesus quem diz. Então, se nós estivermos a serviço do Senhor, pode vir. Por que fortalece a fé? Regina, eu não entendi. Por que fortalece a fé eu estar congregando na igreja? Eu vou dar um exemplo. Eu já faço isso habitualmente. Mas se você vem aqui, seja interceder, seja cantar, seja pregar, seja estar ali na recepção, no acolhimento com os irmãos, qualquer função que você faz na igreja, você se prepara para isso. E quando você se prepara para isso, você se prepara na palavra. Aí você tem intimidade com a palavra. Você tem intimidade com a palavra, você não tem tempo para zap. Zap é útil, mas tem hora que, sinceramente... Facebook também você está de fora, porque você tem uma função para fazer na igreja e você vai ter que fazer bem. Não para mim, nem para seu Roberto, nem para a Lute, não. Você faz para o Senhor. É para Ele que você tem que fazer bem feito. E não se serve ao Senhor de qualquer maneira. Nós servimos a um rei, a um Deus poderoso. Não pode vir para cá de qualquer jeito. Tem um preparo, mas nós fazemos a nossa parte, mas o Espírito Santo faz a parte dele. Então, quando você está com uma atribuição na igreja, você não tem tempo quando chega uma vizinha que quer fofocar. Vale colocar em situação de saia justa. Vale colocar em situação delicada. Você não vai ouvir música do mundo. Você vai procurar se concentrar nas canções da igreja para entrar na intimidade com o Espírito Santo. E tudo isso fortalece a sua fé. Quando você está folheando a Bíblia, de repente cai numa leitura que você precisava daquela leitura. Aquilo sua fé vai se fortalecendo. No que você não tem nenhum tipo, não tem congregação com a igreja, ou não tem uma prática diária de estar na igreja, você vem hoje, então você tem unção, você sai daqui, oh que maravilha, os cânticos foram uma maravilha, você volta para lá, volta para a novela da Globo, que estimula a pedofilia, vai ver a arte que o artista mija na imagem de Nossa Senhora, vai ver esse bocão que só passa a perversidade, ali a fé já vai. Temos que nos abster, temos que buscar, gente, nos filtrar e tentar voltarmos mais para aquilo que é de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, aquilo que não se pode ver, porque o que se pode ver é as coisas do mundo e é temporário. Vocês compreendem? Porque quando você congrega, você entra mais em intimidade com Deus. É por isso. Jesus foi mestre e foi Senhor, e Ele mesmo disse: eu vim para servir e não para ser servido. O próprio Jesus não usou em nenhum momento a autoridade de Deus Supremo aqui na terra, veio para servir. O 1 Pedro 4,10 diz o seguinte: cada um de nós deveríamos exercer o dom que recebemos para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em múltiplas formas. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, servir a Deus é um meio eficaz de fortalecer a nossa fé, fazer com que ela não esfrie. Essa leitura de hoje não é nenhum momento para dar sermão, que quem tem fé, quem não tem fé, nada disso. É para o que Deus tocou, foi para que a gente buscasse exercícios diários de fortalecimento da fé. Porque todo aquele que permanece firme na fé, ele prospera, e ele é vencedor, e ele sai vitorioso. Ele triunfará. Então, se nós seguirmos esses pequenos exemplos, nós seremos mais que vencedores. Porque eu estava ouvindo uma canção que eu gosto muito. Ela fala assim: venha, pode vir o que vier, agora eu tenho fé. Confio no meu Deus, é Ele que me põe de pé. Pela sua graça eu me sinto imbatível, pelo seu poder eu me sinto invencível. Eu aprendi que todo aquele que se humilha aos pés de Deus é muito mais que vencedor. Venha, pode vir o que vier, agora eu tenho fé. Nenhuma tribulação vai abalar, nenhum mal vai me abater, nenhuma provocação de Satanás vai me derrubar, porque eu creio, eu confio no Deus Altíssimo, no Deus Poderoso. E eu, para finalizar, eu quero dar um testemunho de fé aqui. Na semana passada, quando o seu Roberto colocou no grupo que eu iria pregar, meu marido falou assim: como é que você vai pregar? Diga a ele que não dá para você pregar porque você vai estar na quimioterapia. Eu disse, mas... E eu fiquei balançada. Eu disse, mas se eu sair de lá enjoada, se eu sair de lá mal, aquela coisa... E aí eu fiquei balançada, mas eu disse, não, eu vou preparar minha pregação,
Se Deus usou ele para chamar, é o Deus que vai cuidar. É Ele que garante, é Ele que dá a determinação. E eu vim de Salvador direto para cá, para a honra e glória do nome do Senhor. E eu acreditei que eu estaria bem. Eu acreditei que nada ia abalar. Eu acreditei, mesmo sem saber que eu poderia estar aqui ou não. Mas eu ouvi uma mensagem, uma música. Olhe, faça a pregação, faça a sua obra como se fosse a última. Pregue como se você fosse pregar a última vez que você vai pregar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. O hoje já foi, amanhã já era. E o futuro só pertence a Deus. Por isso nós temos que tomar posse, temos que confiar. Isso é fé. Eu não confio em mim, eu confiei no meu Senhor, na obra dele. E é Ele que garante. E se Ele pediu, Ele cuida até o fim. E o Espírito Santo vem e dá a recompensa, e nos unge, e nos dá toda a força que nós precisamos. Então, eu quero dar esse testemunho para que vocês entendam. Coloque Deus acima de tudo na sua vida. Seja qual for a tribulação que você esteja passando, confie nele. Confie nele, porque ele age. Quem garante não sou eu. Quem garante não é o nosso grupo. Quem garante é o Deus supremo e criador. É o Deus poderoso que criou o céu e a terra. E é por isso que eu digo a vocês, da alegria que eu tenho de estar aqui servindo. Só quem faz é que sabe. E eu gostaria que vocês provassem, porque é muito lindo e é muito bom servir a um Deus todo-poderoso que cuida de nós todos os dias, com carinho, com amor, como um pai que acolhe um filho, como a Virgem Maria que acolheu Jesus quando ele caiu. Vocês entendem? Se vocês creem como eu creio, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Nesse clima de fé, eu quero pedir a vocês e primeiramente agradecer a Deus. Eu não vou, num pós-pregação, pedir nada a Ele. Eu quero que vocês peçam, abram sua boca, peçam a você, porque eu quero só agradecer a Deus pela honra, pela alegria, porque é uma grande honra estar aqui na presença do Senhor. Eu quero agradecer pelo dom da vida de cada um de vocês que estão aqui. Eu não sei qual problema vocês estão passando, mas o Senhor que está no céu, Ele sabe tudo, Ele sonda os corações. E eu quero pedir a Ele que abençoe cada um, que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada um de vocês, que a palavra de Deus penetre os seus corações e que seja como aquela semente que germina, que não seja como aquela semente que caiu no solo e que não frutificou. Que a semente da palavra de Deus possa trazer frutos na vida de vocês e que vocês possam provar. Vinde, provai e vede como o Senhor é bom. Que vocês possam ser tocados pelo Espírito Santo de Deus. Obrigada por cada irmão que está aqui. Obrigada por aqueles que não puderam vir. Obrigada, meu Pai, pela honra de te servir. Obrigada, meu Senhor, pela saúde de todos nós. E que o Senhor possa nos usar, possa nos usar como vaso de honra, cada dia mais, cada dia que seja feita a tua vontade. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua, Senhor. Nós nos colocamos com humildade aqui diante da tua presença, porque reconhecemos a tua autoridade, que tu és o Deus poderoso, tu estás conosco há muito tempo. Não tenha medo, porque eu estou com você em todos os caminhos. Tu disse a Josué, e hoje vem dizer a cada um de nós, que nós possamos sair daqui com